Olá, eu sou Adriana Kelmer e esse é o VitaCast, o podcast da clínica VitaSoul que visa falar sobre saúde, corpo e mente. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Afinal, todo mundo já ouviu dizer que o sono é essencial para a saúde mental. Na verdade, é essencial para a nossa saúde como um todo. Mas e se eu te disser que aquilo que você faz durante o dia interfere em como você vai passar a sua noite? E para falar sobre isso conosco hoje, eu tenho aqui comigo a psicóloga Luana Campos e o educador físico Johnny Loures, que finalmente resolveu dar as caras aqui conosco. Olá, Adriano. Olá, Johnny. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar de um assunto tão importante que a gente faz, ou pelo menos deveria fazer todos os dias, que é dormir e dormir bem. Prazer estar aqui, Adriana. Agradecer o convite, poder estar aqui falando sobre atividade física e com relação com o sono, que é muito importante para a nossa saúde como um todo. Bom, eu vou começar pela Luana, porque eu quero que você explique pra gente aí por que o sono é tão essencial para a saúde mental. Sim, Adriano, o sono ele é essencial para regular as nossas emoções, porque é ele que vai ajudar a consolidar memórias e manter a cognição funcionando bem. E é durante o sono que o nosso cérebro vai processar as informações e regular também a nossa resposta emocional para as atividades, os desafios do dia seguinte. Da mesma forma, a privação de sono vai estar diretamente ligada ao aumento da ansiedade, da depressão, porque noites mal dormidas vão ativar excessivamente a parte do cérebro responsável pelo medo e pelas reações emocionais mais intensas. Agora, a gente procura ter um sono cada vez mais natural, que a gente não precise aí usar medicamento quando tem dificuldade para dormir. E uma das opções que a gente tem, uma das estratégias que a gente tem aí para ajudar a melhorar o sono é justamente atividade física, né, Joane? E aí, como é que é o papel do exercício físico sobre o sono? Então, o exercício físico tem um papel fundamental na regulação, na qualidade do sono. Porque além da gente liberar serotonina, dopamina, que são hormônios que trazem benefícios para a saúde como um todo, principalmente no sono, como relaxamento, aquele hormônio da dopamina chamado hormônio da felicidade, que causa aquela sensação de bem-estar, ele também ajuda a controlar a liberação de cortisol. A atividade física regular faz que a gente controle essa liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse, que em situações de estresse, como atividade física, como estresse mesmo no dia a dia, no trabalho, a gente libera, o nosso organismo libera mais cortisol, mas a atividade física regular ajuda a controlar essa liberação, que, como você falou no início, vai ajudar lá no sono durante a noite, que a gente está com o nível de cortisol mais baixo, e isso ajuda a melhorar a qualidade do sono. Ou seja, resumindo o que vocês disseram aqui, o sono serve para controlar a parte emocional, ajuda na memória, né? Ajuda aí a, no caso, né, o Johnny comentou ali, né, uma noite bem dormida você lida melhor com o estresse no dia seguinte, né? E aí, para ter esse sono adequado, atividade física é essencial, né? Mas além da atividade física, Luana, a gente tem outras estratégias aí para poder melhorar o sono, que não a prescrição de medicamento, né? Adriana, criar uma rotina de higiene do sono é fundamental. Uma coisa que eu sempre falo com os meus pacientes, principalmente quando eles estão chegando pela primeira vez na clínica, é como você tem dormido. E aí a gente vai investigar um pouco mais e, na verdade, eles falam, eu tô dormindo muito tarde, acordando muito cedo. E com isso não dá as horas de sono necessárias, né? Que é tão importante para tudo isso que a gente já tá conversando aqui. E a rotina, né, a higiene do sono, ela é uma série de práticas que a gente faz ao longo do dia, e não só ao longo do dia, ao longo da semana e ao longo da vida. Né? São escolhas que a gente vai fazendo. Por exemplo, ao longo do dia, é muito importante a gente observar se a gente está se expondo ao sol, se a gente está também usando as telas, celulares, computadores de forma excessiva,
né? Muitas vezes, quando eu passo a higiene do sono para os meus pacientes, eu costumo investigar mesmo como que tá essa rotina. Me conta um pouco mais, como que é o seu dia a dia? E às vezes a pessoa, por conta do trabalho mesmo, fica exposta ali ao computador ao longo do dia. Mas é importante que quando ela chega em casa, ela promova esse ambiente de bem-estar. Esse ambiente de repente, luzes mais baixas, ali um som também mais ambiente, né? Diminuir o uso de celulares, de televisão, evitar levar o celular para a cama. Uma coisa muito legal e é uma prática que a gente pode fazer, levar para os pacientes, coloca o seu celular para dormir antes de você. Porque senão a gente vai criando esse hábito de levar o celular para a cama e ali às vezes adormece e acorda no outro dia, nossa, nem sei como que eu dormi. Né? Então isso é importante de observar. Sim. E às vezes a pessoa leva o celular para a cama e fala, mas eu durmo. Dorme, mas não dorme com qualidade. Né? Porque essas luzes que são emitidas, né, por aparelhos eletrônicos, até a própria televisão, né, elas estimulam o cérebro e isso altera a arquitetura do sono mesmo à noite, né? Então a pessoa pode dormir, mas não tem um sono adequado, passando por todas as fases do sono, né? Que seria aí um sono de qualidade, um sono reparador. Acho que tem outros pontos, né, Luana? Assim, a gente estava falando do exercício físico, né? E aí é importante a gente pensar em termos de horário, depois o Johnny vai contar um pouquinho disso para nós, né? Mas assim, alimentação, por exemplo, tem gente que deixa para se alimentar muito tarde da noite, né? Isso vai interferir no sono também, né? Eu acho que ter um ambiente adequado, às vezes a pessoa dorme com alguma claridade no quarto, o quarto tem que estar escuro, temperatura adequada, né? Não pode ser um lugar barulhento também, às vezes a gente não tem isso muito aí, né? Dependendo de onde que a pessoa mora, né? Mas às vezes até usar alguns protetores auriculares, né? Para poder dormir, aquele tapa-olho, né? Tudo para facilitar o sono. Então tem sempre estratégias que podem ser utilizadas para poder ajudar a melhorar esse sono. E não, volto a dizer, né? E não necessariamente está usando uma medicação para dormir, né? E eu acho que é muito isso que a gente trabalha no método dia, né, Luana? Com certeza, Adriana. No método dia, a gente vem buscando toda essa integração de nutrição, atividade física, né? E, por exemplo, a questão da higiene do sono é algo que a gente traz muito, né? Deixa sempre muito em pauta, a gente está sempre investigando. Uma coisa que você não comentou e que eu acabei lembrando, né? É o famoso cafezinho depois do almoço. Sim. E às vezes esse almoço foi 3 horas da tarde, 2 e pouca da tarde, isso já vai interferir no sono mais tarde, né? Então, seja o cafezinho, um chocolate, né? Toda a cafeína ali que vai sendo ingerida também atrapalha. E aí, mais um ponto para se observar. Muitas vezes o paciente fala assim, mas eu já fiz essa série de práticas que você me falou, eu fiz ontem e não adiantou. Não. Não é um dia, não é um remédio. Exatamente. Então, é uma série de práticas, de escolhas, né? E aí, outra coisa que vocês sabem que eu gosto muito, de repente, trocar o café pelo chazinho. Por um chazinho, né? E depende do chá também. Sim. Porque tem alguns chás, né, que eles também despertam, e aí tem que ter cuidado com isso. Pegar um chazinho mais relaxante, erva doce. Muito bom, eu gosto. Você conhece chá, você sabe de chá, você entende, né? Mas você falou aí da questão do café, né, Luana? Tem gente que fala, eu tomo café à noite tranquilo e durmo a noite toda. É a mesma coisa da tela do celular ou do computador. Vai dormir, mas não tem sono de qualidade. E o sono de qualidade, ele é essencial porque cada fase do sono tem a sua função. Então, como a gente falou lá antes, né, que controla aí as emoções, a parte da memória, dependendo, se você não estiver passando a noite por todas as fases do sono, algo vai estar comprometido, algo não vai estar funcionando bem. E o sono tem uma coisa que eu me lembrei aqui agora, existe um sistema no nosso cérebro, não sei se vocês já ouviram falar, é o sistema linfático. Já ouviu falar? Pois é. Esse sistema, ele faz a limpeza
do nosso cérebro. E isso acontece à noite, enquanto a gente dorme. Então, alguns produtos que vão sendo acumulados no cérebro e que estão associados a doenças neurodegenerativas, se a gente não dorme bem, esse acúmulo vai aumentando. E aí o risco da doença vai aumentando. Eu estou falando aqui, por exemplo, de doença de Alzheimer, né? Então, tá aí, né, a importância do sono. Bom, eu falei, né, eu te perguntei, né, Joane, sobre o efeito do exercício sobre o sono. Mas o sono também interfere na nossa capacidade de estar no exercício físico, né, de desempenho no exercício físico. Porque eu vou te falar a verdade, quando eu não durmo bem, eu não pedalo bem, não. Exatamente. Você sabe disso, né? Exatamente. Eu já chorei atrás de você algumas vezes, né? Exatamente. Uma noite mal dormida tem reflexo, né, na atividade. Quem gosta de fazer exercício pela manhã, uma noite mal dormida tem reflexo direto na qualidade da atividade física também. E também tem estudos que mostram a relação de sono e incidência de lesões. Então, quanto mais horas de sono, menor a incidência, né, a probabilidade de ter lesões, e quanto menor, abaixo de 6 horas ou menos, a taxa de incidência de lesões vai lá para cima. Então, mais uma vez comprovando a importância de uma noite bem dormida, de um sono, né, um sono regenerativo, aquele sono que você acorda de manhã e fala, nossa, eu descansei, como é importante, né? Porque o sono também é essencial para a recuperação física, né? Exatamente. E por isso, né, esse reflexo aí no dia seguinte, né? E até só complementando aquele pessoal que gosta de, por exemplo, atividade física à noite, né? Atividade intensa, pessoal que gosta de jogar uma bola, por exemplo. Crossfit, uma musculação mais intensa. Aí o pessoal depois do pessoal da bola vai, ainda toma uma cerveja depois, chega em casa, ainda vai jantar, e aí dorme e acha, nossa, eu tava morto, acabei dormindo e tal, mas entra naquilo que você falou. Realmente dorme, mas o sono não tem, né, aquela capacidade de regeneração, de preparar a pessoa para o dia seguinte. Então isso é diretamente proporcional uma coisa com a outra, né? Exatamente. Agora, você falou aí sobre atividade física à noite, né? Existe alguma atividade que a gente pode fazer à noite? Então, o que a literatura mostra é que a atividade física leve, a moderada, tem essa capacidade, né, de liberar serotonina, dopamina, como eu já falei no início, que são hormônios que vão estar trazendo benefícios para a pessoa, para o sono, que traz aquela sensação de bem-estar, de relaxamento. Então, atividade como yoga, dependendo da yoga também, né, que tem umas yogas que são mais intensas, mas uma yoga mais light, que trabalha mais respiração, uma própria aula de alongamento e relaxamento, uma caminhada leve, são atividades que podem estar trazendo, que irão trazer benefícios na qualidade do sono, por conta da liberação desses hormônios bons, né, digamos assim. Sim. Bom, eu acho que a gente já pode dormir, né? Bom, gente, a gente está chegando ao final desse episódio. Eu queria pedir, né, para vocês deixarem uma mensagem, uma orientação, dicas, o que for, né, para quem está aí nos assistindo até agora. Eu queria dizer que dormir não é luxo, é uma necessidade. Quando você investe no seu sono e dorme bem, busca dormir bem, você está investindo na sua qualidade de vida, na sua regulação emocional. E, sem dúvidas, é muito importante buscar ter um sono de qualidade. E sim, a atividade física regular, ela tem uma fundamental importância nessa qualidade do sono. E não só isso, mas também o tipo de exercício, a intensidade do exercício, a hora do exercício, também são alguns cuidados que a gente pode ter para estar melhorando essa qualidade do sono. Evitar de fazer exercício intenso à noite, né? Fazer exercício pela manhã, fazer exercício após uma noite bem dormida, que também vai influenciar diretamente na qualidade do exercício, e fazendo com que isso vire um ciclo bom, né? Um ciclo vicioso, mas aquele ciclo que uma coisa virtuoso, que uma coisa vai puxando a outra e vai ajudando a fechar o ciclo, né? Bom, agradeço a Luana, agradeço ao Johnny por ter estado aqui conosco hoje. E agradeço a você que nos assistiu até agora.
E deixa um recadinho. Como você percebeu, exercício e sono se complementam para uma vida mais equilibrada. A gente se vê no próximo. Mas antes, não se esquece, se inscreva no nosso canal, curta esse episódio, compartilha e deixe seu comentário aí para a gente poder dividir experiências. Até mais!